Quais são as regras de interpretação das Escrituras ou da Bíblia? Normalmente, utilizamos algumas bem conhecidas e outras não. A exegese é a maneira de traduzir, interpretar de forma correta o texto antigo ou sagrado, e a hermenêutica é a compreensão desse texto de tal maneira que possamos trazer esta compreensão em aplicações viáveis e práticas para os nossos dias. Existem algumas regras muito básicas de interpretação das Escrituras. Por exemplo, a mais famosa de todas é: a Bíblia interpreta-se a si mesma. Isso significa que nós vamos encontrar dentro da própria Escritura, eu chamo a Bíblia de Escrituras, dentro da própria Escritura, nós vamos encontrar textos que vão nos ajudar a entender aquele significado, fazendo paralelos com ele. A segunda regra é que sempre devemos levar em conta o propósito, os destinatários do texto, quando possível. O que isso significa? Que o texto foi escrito para uma determinada pessoa, povo, ou em determinada época. Então, para um determinado grupo. Então, nós devemos entender, aquilo que foi escrito também tem um propósito pelo qual foi escrito. Qual o propósito original para o qual esse texto foi escrito, para qual grupo, para cada pessoa? Nós devemos levar em conta isso sempre que possível. A terceira regra de interpretação é: o contexto é muito importante. Alguns vão dizer que o contexto é soberano. Para algumas significados de algumas palavras, sim, o contexto é soberano. Mas eu gosto de dizer que o contexto é importante, porque em determinadas situações, como nós vamos ver, não é simplesmente o contexto que vai nos dar o entendimento de uma determinada palavra. A quarta regra de interpretação é: o pano de fundo histórico é elementar. Em outras palavras, você precisa entender o que acontecia na época na qual aquele texto foi escrito, qual era a cultura daquela época, qual é o pano de fundo histórico, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo no mundo ou naquela região, naquela localidade, na época em que o texto foi escrito. Isso é elementar, ok? Número 5, a quinta regra de interpretação da Bíblia é buscar referências nas línguas originais, se tem acesso a esse recurso. Isso para estudantes. A pessoa normal, comum, leitor normal, não vai buscar nos textos, nas línguas originais, referências. Mas os estudantes, aqueles que vão realmente fazer a exegese e uma boa hermenêutica do texto para pregar e ensinar às outras pessoas, eles vão necessitar sim de lançar mão dessas ferramentas das línguas originais, em muitos casos, para a compreensão melhor do texto. Regra número 6 de interpretação da Bíblia: entender que princípios extrapolam os contextos. Esse é o ponto que eu queria chegar em relação ao contexto. Esse item 6. Existem princípios espirituais, princípios sobre Deus, princípios sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a vontade de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre a revelação do próprio Deus, que extrapolam o contexto. Então, o contexto, nesse caso, não é soberano. Quando se trata de um princípio, está revelando algo muito maior do que aquilo que o próprio contexto está dizendo. Eu chamo isso de princípios. Estes princípios extrapolam o contexto. É a mesma coisa que nós estamos narrando uma história. Você vai ver a narrativa de uma história e no meio de uma história solta-se um princípio. Por que tal coisa, não sei o que, não sei o que? Porque Deus é isso? Porque Cristo é assim? Porque o Espírito Santo faz isso? Então, às vezes, estas expressões, esses princípios que revelam atributos ou conhecimentos bem mais elevados,
eles certamente vão extrapolar o contexto, porque ainda que eles estejam naquele contexto, é claro que eles também estão falando, retirá-los daquele contexto não vai ferir o texto, porque são princípios que extrapolam o próprio contexto. Número 7, procurar compreender, sétima regra de interpretação da Bíblia, procurar compreender o espírito por trás da letra. Ora, se lá, na regra anterior, já mencionada, nós precisamos entender o propósito para o qual o texto foi escrito, aqui nós precisamos também procurar compreender o espírito por trás da letra. O que Deus intentou, o que o Espírito de Deus que inspirou a Escritura tinha em mente, se é possível perceber com clareza, se está implícito, o que Deus tinha a nos dizer que está implícito naquele texto que estamos lendo. Qual é a verdade que Deus quer nos revelar ali? Qual é a lição mais profunda que Deus quer nos revelar naquele texto que estamos lendo? Quando possível, nós precisamos também procurar compreender o espírito por trás das letras. Agora, há uma coisa interessante que eu gostaria de colocar como regra número 8 aqui. Nós temos uma condição que se chama de polissemia. A polissemia ocorre quando uma palavra ou uma expressão tem múltiplos significados. Então, às vezes, algumas pessoas cometem erros muito básicos. Por exemplo, tomam uma palavra naquele texto e agora pegam todos os lugares onde aquela palavra aparece para dizer que aquela palavra naquele texto também pode significar outra coisa. Isso não é o correto a se fazer. Você pode entender que aquela palavra ela pode ter muitos ou múltiplos significados e você pode até dizer, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal texto, ela aparece assim, em tal obra ela aparece dessa forma, mas naquele texto no qual você está lendo, naquele contexto no qual ela está inserida, ela tem apenas aquele significado. Então, nós devemos ter muito cuidado com a polissemia, porque nós não podemos usar a mesma palavra, que é polissêmica, que tem muitos significados. Nós não podemos tomar essa palavra naquele texto e dizer, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, ela também significa tal coisa, então aqui ela também pode significar tal coisa. Não pode significar tal coisa. A palavra, mesmo sendo polissêmica, mesmo tendo muitos significados, naquele texto ela quer dizer exatamente o que o contexto está dizendo. Então nós temos que ter muito cuidado com o tratamento de certas palavras na Escritura, na Bíblia, quando tentamos dar significados diversos, possíveis daquela palavra, mas que, no entanto, naquele texto ela não está dizendo isso. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Enfim, estas são basicamente as 8 regras de interpretação que usamos para compreender melhor as Escrituras. Deus abençoe você.